Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 62 da prova branca do Enem de 2023. Bora? Bom, a questão 62 ela fala sobre imigração da Europa para o continente americano e ela trata também sobre as trocas culturais, sobre o contato, sobre as cartas trocadas entre os imigrantes, entre o país de origem e o país de destino. Então vamos à questão. Os vapores, no caso aqui o navio a vapor, cruzavam os mares transportando pessoas, mercadorias e ideias, e ainda carregavam a mala postal, repleta de mensagens. Múltiplas histórias escritas atravessavam o oceano, buscando por notícias de filhos e pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas. As missivas traziam boas e más novas, comunicavam alegremente nascimentos e casamentos, também doenças e mortes. Enviavam declarações de amor e fidelidade, fotos de família, encaminhavam conselhos de velhos, pedidos de ajuda e de dinheiro. Expediam cartas bancárias e de chamada. Essa literatura epistolar possibilitava a transmissão e reconstrução das tradições. Os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores da escritura ao longo da história. Bom, então o texto deixa claro, Fala da migração, a travessia do Atlântico e do contato entre o país de origem e o país de destino desses imigrantes, mandando notícias de família, mandando dinheiro, mandando notícias boas e mandando notícias ruins também. Bom, vamos à questão. Conforme o texto, as correspondências trocadas entre os imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava o quê? Alternativa A, disputa ideológica entre a comunidade de estrangeiros e a de nativos? Bom, o texto não mostra isso, pessoal? B, circularidade cultural, então trocas culturais, entre a sociedade de partida e a de acolhimento. C, controle doutrinário das narrativas, então será que o texto mostra um controle doutrinário do que está sendo escrito, do que está sendo enviado? D, fiscalização política dos fluxos de populações do novo mundo, do novo e velho mundo. Lembrando, pessoal, o novo mundo é a América, o velho mundo é o continente europeu. E é monitoramento social dos grupos de trabalhadores da cidade e do campo. O texto não mostra isso. Então, pessoal, com base nas informações do texto, a resposta B. Circularidade cultural entre a sociedade de partida e a de acolhimento. Então, entre o país de origem e aquele que recebe o imigrante. Beleza? Questão 62, prova branca do Enem de 2023, alternativa B. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 60 da prova branca do Enem de 2023. Bora? Bom, a questão 60 ela fala sobre mercado de trabalho, sobre inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, tá? Bom, vamos ao texto. Por trás da mágica do Google Assistant, da sua capacidade de interpretar 26 idiomas, atenção, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados. Atenção aqui, Então, por trás dessa tradução aí automática que existe nas ferramentas do Google, existem pessoas trabalhando como subcontratados, que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras não remuneradas. A inteligência artificial não funciona como um pozinho mágico. Então, pessoal, aquelas funções automáticas da inteligência artificial que tanto impressionam a gente, elas dependem de pessoas subcontratadas, trabalhadores precarizados que treinam os algoritmos. Aí, continuando aqui, ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente, até que eles automatizem seus próprios trabalhos. Bom, então a inteligência artificial não é uma coisa mágica que surge de repente. Ela depende do trabalho árduo de trabalhadores muitas vezes precarizados, que ganham baixos salários. E quando você usa a inteligência artificial, normalmente ninguém lembra que por trás desse sistema automatizado existem pessoas envolvidas no processo. O texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Então fala da consequência dessa mudança tecnológica. Alternativa A, diversificação da função. Alternativa B, mobilidade da população. Alternativa C, autonomia do empregado.
D, concentração da produção. E alternativa E, invisibilidade do profissional. Obviamente, né, pessoal, que o texto deixa bem claro, alternativa E. Né, quando você usa artificial, quando a gente usa a inteligência artificial, normalmente a gente não lembra que por trás dessa inteligência existe um trabalhador que muitas vezes, né, segundo o texto, é um trabalhador precarizado. Beleza? Então, questão 60, prova branca do Enem de 2023, alternativa E. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 59 da prova branca do Enem de 2023. Bora! Bom, a questão 59, ela trata sobre a violência contra a mulher, né? Os vários tipos de violência contra a mulher, tá? Então vamos lá. Negar o pedido por dinheiro indispensável para necessidades pessoais ou comprar bens usando o nome da pessoa sem o consentimento dela. A pessoa pega o CPF de outra pessoa, abre uma conta ou compra alguma mercadoria sem o consentimento. Ameaçar o corte de recursos dependendo de atitudes pessoais. Esconder documentos ou trocar senhas do banco sem avisar. Então, por exemplo, dependendo do comportamento da mulher, né, você esconde documento para evitar que saia ou troca a senha do banco para ter acesso a dinheiro. Continuando o texto. Ou ainda, proibir a pessoa de trabalhar ou destruir seus pertences. As histórias são comuns, mas às vezes não são reconhecidas como abuso, mas é uma das 5 formas de conduta contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha. Aí, pessoal, atenção aqui, ó, Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que endureceu as penas em caso de violência contra a mulher. Lembrando que a Maria da Penha, né, a lei tem esse nome, devido a uma mulher chamada Maria da Penha que sofreu um caso de violência doméstica, levou um tiro nas costas, aí depois, né, passou a viver em cadeira de rodas, e ela serviu de inspiração para a criação dessa lei que endureceu as penas, né, que envolvem abusos aí contra a mulher, violência contra a mulher. Bom, o texto apresenta tipos de conduta sujeitos à punição, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Então, atenção, pessoal, qual que é a conduta que está sendo retratada no texto? Certo? Porque consiste em formas do quê? A, ação difamatória. B, desvio comportamental. C, expressão preconceituosa. D, violência patrimonial. E E, desentendimento matrimonial. Obviamente, né, pessoal, que o texto ele trata de um caso de violência patrimonial. Tipo, limitar o acesso da mulher a dinheiro, mudando senha, não permitindo que tenha acesso a recursos. É um caso de violência previsto na Lei Maria da Penha. Então, questão 59, prova branca do Enem 2023, resposta D. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 58 da prova branca do Enem de 2023. Bora? Bom, a questão 58 é uma questão de história, né? Fala da história dos hábitos alimentares, especialmente daí da história do garfo, mas basicamente é uma questão de interpretação de texto também. Então vamos lá. Do século XVI em diante, pelo menos nas classes mais altas, ó, aqui já tem a primeira dica. O garfo passou a ser usado como utensílio para comer, chegando através da Itália primeiramente à França e em seguida à Inglaterra e à Alemanha, depois de ter servido durante algum tempo apenas para retirar alimentos sólidos da travessa. Henrique III introduziu na França, trazendo provavelmente de Veneza. Seus cortesãos não foram pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer, e no princípio não eram muito hábeis no uso do utensílio. Pelo menos se dizia que metade da comida caía do garfo no caminho do prato à boca. Em data tão recente como o século XVII, o garfo ainda era basicamente artigo de luxo, geralmente feito de prata e ouro. Então, pessoal, o texto ele aborda esses 2 pontos. Ó. Ele era utilizado pelas classes mais altas aqui no começo e até o século XVII ele era um artigo de luxo, geralmente feito de prata e ouro. Bom, vamos às questões agora. O processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio a alternativa A, distinção das classes sociais. Alternativa B, valorização de hábitos de higiene, então o uso do garfo estaria relacionado aos hábitos de higiene. C, exaltação da cultura mediterrânea, no texto fala que o garfo ele veio da Itália,
daquelas regiões. D. Consagração de tradições medievais, que está errado, né, pessoal? Na Idade Média, basicamente, as mãos eram utilizadas na hora das refeições, tá? E E. Disseminação de produtos manufaturados. Lembrando que o produto manufaturado é o produto transformado, industrializado. Bom, então com base no texto, a alternativa certa é a alternativa A. Distinção das classes sociais. Tanto no começo quanto no final do texto, deixa bem claro que o garfo ele era utilizado pelas elites, tanto que durante muito tempo eles eram feitos de prata ou ouro. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 57 da prova branca do Enem de 2023. Bora? Bom, a questão 57 ela fala de heranças culturais, tá? Mas é basicamente uma questão de interpretação de texto. Então vamos lá. A cavalgada de Santa Ana é uma expressão de devoção dos vaqueiros à padroeira de Caicó, no Rio Grande do Norte. Nas décadas de 1950 a 70, esse evento, então denominado cavalaria, era celebrado pelas pessoas que residiam na zona rural do município de Caicó. Essas pessoas usavam os animais, jegues, mulas e cavalos, como único meio de transporte. Atenção aqui, ó. Então, lá no início, dessa tradição cultural, o pessoal usava jegue, mula, cavalo. Sobretudo para se dirigirem à cidade nos dias de feiras, trazendo seus produtos para comercializarem. Estando em Caicó, no período da festa de Santa Ana, esses agricultores se organizavam em cavalgada até o pátio da Catedral de Santa Ana, para louvar a santa e receber a bênção para os seus animais. Por volta da década de 1970, atenção, com a chegada do automóvel à zona rural do município, a expressão cultural foi extinta. O meio de transporte utilizando os animais passou a ser substituído por carros, sobretudo caminhonetes e caminhões, que transportavam os camponeses para a cidade em dias de feiras e festas. Desde 2002, um grupo de caiacoenses retomou essa expressão cultural. E, em conjunto com a Associação dos Vaqueiros, realiza no primeiro domingo da festa a Cavalgada de Santa Ana. O evento, além de contar com a participação dos cavaleiros que residem nas zonas rurais, atraem também pessoas que residem em Caicó, cidades vizinhas e amantes de vaquejadas. Bom, com base no texto, as mudanças culturais mencionadas no texto caracterizam pela presença de: alternativa A, elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. Alternativa B, argumentos teológicos, religiosos e históricos em consequência de uma ordem papal, que seria uma ordem vinda do Papa. C, fundamentos estéticos e etnográficos em função de uma cerimônia clerical. D, práticas corporais e esportivas em decorrência de uma imposição eclesiástica, então essa imposição que seria uma imposição da igreja. E E, discursos filosóficos e antropológicos em resultado de uma determinação paroquial. Parte das alternativas aqui, elas falam de determinações religiosas, determinação paroquial aqui embaixo, imposição eclesiástica, então seria uma imposição religiosa, fundamentos estéticos e etnográficos em função de uma cerimônia religiosa também, e aqui a B fala de uma ordem do Papa. A alternativa certa, pessoal, com base no texto, é a alternativa A. Elementos tradicionais, então a gente tem elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. O texto ele fala que a tradição ela foi substituída pela presença dos automóveis. Aí um grupo resolveu retomar essa tradição cultural, levando de novo os cavalos a participarem dessa festa religiosa. Beleza? Então, questão 57, prova branca de 2023, alternativa A. Valeu! Olá, pessoal! Hoje vamos analisar a questão 53 da prova branca do Enem de 2023. Bora? Bom, pessoal, a questão 53 é uma questão de história e ela fala sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ali quando o sistema feudal ele entra em crise, abrindo espaço ali para a chamada Idade Moderna. Bom, vamos ao texto. Nos séculos XV e XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média, perante os novos imperativos da época moderna,
constitui um momento chave na história florestal. Atenção aqui, ó. Então está falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna e vai relacionar também a questão ambiental, né, que é como que as florestas passaram a ser utilizadas, que a madeira passou a ser utilizada nesse momento da história da Europa. Aí continuando aqui, de toda a Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal. Que crise será que é essa, hein? Que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. Ou seja, o uso da madeira, a devastação florestal, ela vai ser maior nos países que desenvolveram atividades industriais e comerciais. As necessidades em produtos lenhosos, então, necessidade de madeira, aumentam drasticamente com o crescimento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e, atenção aqui, ó, a construção naval. Lembrando, né, pessoal, que as embarcações desse período aqui, elas eram caravelas feitas, obviamente, de madeira. Então, o uso da madeira para a construção naval ele era muito intenso, principalmente nos países como Portugal, Espanha, né, que desenvolveram inicialmente aí essa atividade econômica, tá? Então, continuando o texto aqui, ó, além da sua utilização na vida cotidiana, as pessoas utilizavam também lá no fogão a lenha, né, de toda a população. Bom, baseado na informação do texto, então o texto fala assim, ó, é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nessa transição, aumentou a pressão sobre o uso da madeira, né, então as florestas passaram a sofrer, começaram a ser devastadas, e esse uso era mais intenso nos países industrializados, que se industrializaram, e que também tinham atividade naval, né, marítima, como atividade principal. Tá? Lembrando que as caravelas eram feitas de madeira. Bom, vamos à pergunta. Qual acontecimento do período contribuiu diretamente, atenção aqui pessoal, diretamente para o agravamento da situação descrita? Alternativa A, processo de expansão marítima. Alternativa B, eclosão do renascimento cultural. Alternativa C, a concretização da centralização política. Alternativa D, o movimento de reformas religiosas. E alternativa E, manutenção do sistema feudal. Essa aí a gente já tira, né? Porque aqui a gente está na transição. O feudalismo ele entrou em colapso e termina aqui no século XV. O movimento de reformas religiosas. Então, o movimento liderado por Martinho Lutero, por João Calvino, por Henrique VIII. Esse movimento aconteceu nesse período, mas ele não tem relação, né, com o uso da madeira, com o aumento do uso da madeira. A concretização da centralização política foi nesse período mesmo, né, que muitos países acabaram centralizando o poder. Tá? Então, e essa centralização ela não está diretamente ligada ao uso da madeira. Né? E a B, a eclosão do renascimento cultural. O renascimento cultural também acontece nesse período, né, mas ele também não tem conexão com o uso da madeira. Então, sobrou a alternativa A, processo de expansão marítima. Obviamente, né, pessoal, como eu já disse agora há pouco, as caravelas eram feitas de madeira. Então, a fabricação das caravelas exigia um consumo muito alto de madeira, impactando aí nas florestas da Europa. Beleza, pessoal? Então, questão 53, prova branca do Enem de 2023, alternativa A. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 52 da prova branca do Enem de 2023, ok? Bora! Bom, a questão 52, ela fala sobre o período da ditadura militar, sobre o golpe militar no Brasil. Lembrando que o golpe ele tem início no dia 31 de março de 64 e é concretizado no dia 2 de abril também de 64 e vai até 1985, né, quando através de eleições também indiretas foi eleito Tancredo Neves. Okay? É um período marcado pelo autoritarismo, pela censura, pela tortura. Então, é um dos períodos mais tensos aí da história do nosso país, né, quando os militares governaram o Brasil. Bom, quem tiver interesse, tá, pessoal? Lá no canal do professor Fabião tem a videoaula completa, né, sobre o período da ditadura militar. Lembrando, esse é um tema muito cobrado nos vestibulares. Esse ano de 2023, 2 questões sobre a ditadura caíram na prova do Enem. E normalmente nos outros vestibulares também esse período é muito cobrado. Bora? Bom, vamos à questão agora. O golpe militar de 1964 foi implacável no combate ao que restava das ligas camponesas
generalizadas na década anterior. Aqui, pessoal, atenção, ligas camponesas era um movimento rural de luta pela terra, que lutava por reforma agrária. Tá? Então, durante o período da ditadura militar, o combate a essas ligas camponesas ele foi implacável, usando lá a estrutura repressiva do Estado para combater esses movimentos do campo. No entanto, em relação aos sindicatos, atenção aqui, ó, então, sindicato é a entidade que representa os trabalhadores. A sua atitude foi ambígua, foi controversa. Por meio de acordos com os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos apoiou, né, a ditadura militar no Brasil e também apoiou, através da Operação Condor, por exemplo, as outras ditaduras, né, que foram estabelecidas aqui na América do Sul, na Argentina, no Chile. Bom, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica. Ora, por que o governo militar faria isso? Né? Faria curso com o apoio dos Estados Unidos para orientar líderes sindicais. Vamos à pergunta agora. Os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para quê? Então, assim, ó, você dá curso, né, para líderes sindicais durante a ditadura militar com qual objetivo? Alternativa A, controlar tensões políticas. B, limitar legislação trabalhista. C, divulgar o programa populista. D, regularizar a propriedade da terra. E E, estimular a oferta de mão de obra. Obviamente, né, pessoal, que o objetivo aqui é claramente esse, a alternativa A, controlar as tensões políticas, evitando conflitos no campo, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, questão 52, prova branca de 2023, resposta A. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 49 da prova branca do Enem de 2023. Bora? Bom, essa é uma questão de história, aí ela vai abordar sobre o iluminismo, né, o movimento filosófico ali do século XVIII. Havia muito tempo, vamos ao texto, né? Havia já muito tempo que a Europa desfrutava os benefícios da vacina. Atenção aqui, pessoal, benefícios da vacina. E arrancava, ou seja, retirava da morte, né, milhares de inocentes condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas. Pessoal, então as bolhas, né, feridas no corpo, provavelmente está falando da varíola aqui, tá? E o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir ao Brasil a mais útil das descobertas humanas. Então se refere à vacina como a mais útil das descobertas humanas. Quando, aliás, nenhum país mais do que ele, no caso o Brasil, carecia deste salutar invento. Então o Brasil, segundo o texto, precisava muito da vacina. Ou se atendesse às vantagens da população ou ao perdimento de imensas somas na mortandade contínua de escravizados que esse flagelo devorava. Então, está falando aqui que a doença no Brasil matava muitos escravizados. O certo é que mais ocupado com seu ouro, ou seja, pensando mais no lucro de que seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse esse mal. Ou seja, que o Brasil resolvesse o problema da mortandade aí, ligada a essas doenças. Bom, vamos à pergunta agora. Escrita em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. Atenção, pessoal. Essa aqui é uma questão que você vai precisar conhecer o pensamento iluminista. Então, o movimento iluminista do século XVIII, né, tem vários filósofos, pensadores importantes, né, que representam esse movimento. Ele basicamente é um movimento que defende a ciência, o uso da razão, e que luta contra o absolutismo monárquico, o antigo regime europeu. Entre os pensadores iluministas temos Jean-Jacques Rousseau, o Barão de Montesquieu e o John Locke, por exemplo, entre outros, tá? O Adam Smith na questão econômica. O Locke, ele defendia o quê? O jus naturale. Então, todo indivíduo ele já nasce com seus direitos naturais, né? Jus naturale. Quais são esses direitos? Direito à vida, à liberdade e a busca de uma propriedade privada, né? Ter uma propriedade privada. E segundo o pensamento do Locke, qual que é a função do Estado, do governo? O Estado ele deve garantir esses direitos, por exemplo, a vida e a liberdade, que são os direitos naturais. Bom,
Com essa breve análise sobre iluminismo, vamos às alternativas. Alternativa A. As leis observáveis regem o mundo material. B. O monarca racional promove a sociedade justa. Lembrando, né, pessoal, a resposta tem que estar de acordo com o que pede o texto, né, o que fala o texto, e com a questão, né? C. O direito natural justifica a liberdade dos homens. D. A produção da terra garante a riqueza das nações. E a alternativa E. A responsabilidade dos governantes assegura a saúde dos povos. Assegurar a saúde, esse trecho aqui, ó. Assegurar a saúde, né, garantir o direito à vida. Então, resposta certa, resposta E. Valeu. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 48 da prova branca do Enem de 2023. Lembrando que você encontra videoaulas de história completinhas no canal do professor Fabião lá no YouTube. Corre lá. Bom, a questão 48, ela é basicamente uma questão de interpretação de texto. Então, assim, uma leitura bem atenciosa, a gente consegue chegar na resposta. Vamos lá. Quem se mete pelo caminho do pedido de perdão deve estar pronto a escutar uma palavra de recusa. Ou seja, você pode pedir perdão a uma pessoa, mas essa pessoa ela não é obrigada a aceitar o seu pedido, né? Por exemplo, minha sogra, ela vem pedir perdão para mim, eu posso decidir se eu vou aceitar ou não esse pedido, né? Entrar na atmosfera do perdão é aceitar, medir-se com a possibilidade sempre aberta do imperdoável. Ou seja, o pedido, de novo aqui, né, reforçando, ele pode não ser aceito. Perdão pedido não é perdão a que se tem direito. Então a pessoa não é, de novo reforçando isso, a pessoa não é obrigada a conceder o perdão. É com o preço dessas reservas que a grandeza do perdão se manifesta. Ou seja, né, quando a pessoa concede perdão, né, ela pode estar fazendo um gesto de grandeza mesmo. Mas depende o quê? Da sua decisão individual. Bom, baseado no texto, então, a reflexão sobre o perdão, né, que é o tema básico aqui da questão. Então, a reflexão sobre o perdão, apresentada no texto, encontra fundamento na ou nas. Alternativa A. Rejeição particular amparada pelo desejo de poder. Então, a pessoa ela recusa, né, não dá o perdão para mostrar poder sobre a outra. Lembrando, né, pessoal, a resposta é baseada no texto. B. Decisão subjetiva determinada pela vontade divina. Então, o que vai decidir se a pessoa concede ou não perdão seria a vontade divina. A C. Liberdade mitigada, diminuída, retirada pela predestinação do espírito. Ou seja, um destino já escolhido para o espírito é que definiria o perdão ou não. D. Escolhas humanas definidas pelo conhecimento empírico. Essa palavrinha aqui, pessoal, empírico, empirismo, está sempre no Enem, tá? E a alternativa E, relações interpessoais mediadas pela autonomia dos indivíduos. Obviamente que a resposta certa é a E, né, pessoal? Por quê? O perdão ou não, a concessão do perdão ou não, ela depende o quê? Da autonomia que o indivíduo tem. Então, o pedido de perdão, como o texto fala, pedido de perdão não é perdão aceito. Então, os indivíduos eles têm autonomia para conceder ou não esse perdão. Viu, sogrinha? Então, questão 48, prova branca do Enem de 2023, resposta correta E. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 47 da prova branca do Enem de 2023. Lembrando que você encontra videoaulas de história completinhas no canal do professor Fabião no YouTube. Corre lá, bora! Bom, a questão 47, ela traz a análise de uma charge. Então eu tenho aqui na primeira parte da charge, uma mulher, né? Aí tem uma lâmpada, né? Aquelas lâmpadas onde tem o gênio que concede, né, poderes especiais. Então na primeira bolinha aqui do diálogo, eu queria poder. Aí na segunda parte da charge, força, visão de raio-x, telecinese, telepatia, ou seja, poderes especiais, né, sobrenaturais. Aí vamos para a terceira parte da charge, poder político. Ora, analisando a charge, eu queria poder. É algum poder especial, alguma força sobrenatural? Não, poder político. Então tá pedindo aí pro gênio da lâmpada. A charge ilustra, vamos à pergunta, tá? A charge ilustra um anseio, ou seja, uma vontade presente na sociedade contemporânea. Perceba, né, pessoal, que a charge ela mostra uma mulher aqui falando sobre esse poder político, que se caracteriza pelo quê? Alternativa A, situação de revolta individual.
Alternativa B, satisfação de desejos pessoais. C, participação em ações decisórias. D, permanência em passividade social. E E, conivência em interesses partidários. Obviamente, né, pessoal, se a charge ela fala sobre um desejo de poder político, ela está direcionando para a resposta C, participação em ações decisórias. Portanto, questão 47, prova branca do Enem de 2023, resposta C. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 46 da prova branca do Enem de 2023. E só lembrando, você encontra videoaulas de história completas no canal do professor Fabião no YouTube. Corre lá. Bora! Bom, pessoal, a questão 46, ela fala sobre o sistema de produção capitalista, tá? E traz uma crítica em relação a ele. Então vamos lá. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade. Atenção a esse trecho agora. Ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que a pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. Então, quando a pessoa busca diversão, por exemplo, né, tem a sua folga, tem o feriado, tem o final de semana, o lazer ele também está conectado ao sistema capitalista, porque as pessoas elas acabam, né, nos seus momentos de lazer, buscando atividades que fazem parte do próprio sistema capitalista, tá? Então, analisando esse trechinho aqui, eu vou até repetir, ó. Ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho, ou seja, o próprio sistema capitalista. No texto, aí, atenção, ó, o tempo livre é concebido como alternativa A, o consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Então, né, pessoal, essa aqui não precisa nem analisar as outras, né? Acabou ficando muito óbvia. Então, quando a pessoa busca a diversão, né, o consumo, o que ela vai consumir como produto cultural? Produtos que vêm do próprio sistema capitalista. Então, resposta certa, alternativa A. Questão 46 da prova branca do Enem de 2023. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar a questão 56 da prova branca do Enem de 2023. Bora? Bom, a questão 56 é uma questão de geografia das populações. E ela apresenta aqui como suporte um gráfico que fala das taxas de fecundidade no Brasil. Lembrando que taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Aí aqui no gráfico, né, a gente tem um período histórico, né, 1960 até 2020, e compara os períodos aqui através do gráfico, né? Então, em 1960, a média de filhos por mulher era de 6,3. Esse índice cai em 1970, né, para 5,8. Cai bastante, né, em 1980. E a gente percebe o quê? Uma tendência de queda na taxa de fecundidade das mulheres brasileiras. Está chegando aqui na projeção para 2050 a 1,5 filho por mulher. Bom, analisando o gráfico, né, a gente vai para a pergunta agora. Qual é o fator determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? Então, assim, ó, analisando o gráfico, qual é o fator, né, que causou, né, essa tendência de queda no número de filhos por mulher? Tá, pessoal? Então, atenção, aqui vai exigir um conhecimento sobre geografia das populações, sobre taxa de fertilidade, natalidade. Bom, alternativa A. Flexibilização legal da prática do aborto. Pessoal, o aborto no Brasil é uma grande polêmica, né? Então a discussão é sempre polêmica. E existem alguns casos que o aborto é permitido no Brasil. Quando a criança é anencéfala, né? Então ela vai nascer sem cérebro. Em casos que a mulher sofreu violência sexual, né, pode também realizar o aborto. E em casos em que a gravidez coloca a vida da mulher em risco, tá? Então, assim, aqui, segundo essa alternativa, a flexibilização legal da prática do aborto teria causado essa redução da taxa de fecundidade. Alternativa B, envelhecimento da população brasileira. Que no caso, a população brasileira está envelhecendo mesmo. E uma das causas está aqui, né? Como
nascem menos crianças e a população está vivendo mais, então a tendência é que o número de velhos, né, de idosos, aumente em relação ao número de jovens. Alternativa C, crescimento dos casos de gravidez precoce. Que não vai ser essa, né, pessoal? Porque se tivesse um crescimento, por exemplo, significativo nos casos de gravidez precoce, essa taxa ela aumentaria, né? Tá? Então não é causa da tendência do gráfico. Participação feminina no mercado de trabalho. A gente sabe, né, pessoal, que nos últimos anos a mulher cada vez mais ela tem entrado no mercado de trabalho, né? Hoje em dia é muito difícil uma mulher que não trabalha. E lembrando, né, pessoal, foi tema de redação do Enem desse ano. Além do trabalho, a mulher também acumula, né, as atividades domésticas, e muitas vezes sozinha, né? E a alternativa E, diminuição dos benefícios na licença maternidade. Licença maternidade é o direito, né, pela CLT e também para quem é estatutário, que é aquela licença quando a mulher tem filho ou quando adota uma criança. Bom, então analisando o gráfico e analisando as questões, o fator aqui que causou um dos fatores, né, que causou essa diminuição na taxa de fecundidade é a alternativa. Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos analisar a questão 55 da prova branca do Enem de 2023. Bora? A questão 55 é uma questão de história, né, e também de sociologia, tá? E ela trata também sobre o futebol, tá? Então vamos lá. A torcida do Fluminense, o atual campeão da Libertadores aqui em 2023, inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores, então da arquibancada da torcida ali do Fluminense, tá? Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo. Então, pessoal, atenção aqui, ó. Então, essa música do Fluminense, eu não conheço, tá? Ela tem na sua letra esse termo mulambo imundo, em uma provocação direta ao Flamengo. Então, quando a torcida do Fluminense canta essa música, ela está se referindo ao Flamengo e à torcida do Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola. E na época da escravatura, lembrando, né, pessoal, o Brasil foi o último país a encerrar a escravidão africana. Eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho. Então, na época da escravidão, né, muitos escravos eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho e os patrões das fazendas. Bom, o termo mulambo, se você tiver curiosidade de procurar no Google, hoje em dia ele é usado, por exemplo, para uma pessoa que está mal vestida, com roupa esfarrapada, toda suja. Esse termo você já deve ter ouvido em algum lugar. Ah, você está muito mulambento hoje. Tá? Então, esse termo ele é referente à escravidão. Tá? Então, ele faz aí uma referência à escravidão, né? Surge lá na África e era utilizado pelos senhores de escravizados aqui no Brasil. Bom, vamos à pergunta agora. Qual a mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete? Então, qual a mudança? Alternativa A, rejeição dos costumes elitistas. Então, esse seria um costume elitista e ele está sendo rejeitado aqui. Alternativa B, repulsão das condutas misóginas. Atenção à palavrinha aqui, pessoal. O termo misógino é o ódio, é não gostar das mulheres, é o preconceito contra as mulheres. Misoginia, portanto, é repulsa em relação às mulheres, tá? Então, aparentemente não é essa, né? A C, condenação do preconceito racial. Tá? Então, segundo a alternativa C, o texto está condenando o preconceito racial. Alternativa D, criminalização das práticas homofóbicas. Pessoal, a homofobia é sempre grave, né, em todos os seus aspectos. Toda vez que a homofobia acontece, é sempre muito grave. Ela deve ser sempre criminalizada. Só que o texto aqui, no caso, ele não faz referência à homofobia. Tá? E aí, contestação ao comportamento machista. O comportamento machista poderia estar conectado aqui à alternativa B também, né? Comportamento misógino, machista. Né? Normalmente quem é machista também é misógino, tá? Bom, então, analisando as alternativas, a correta é a alternativa C. Condenação do preconceito racial. Afinal, o termo ele faz uma referência à escravidão, que é uma das marcas extremamente negativas da história do nosso país. Beleza, pessoal? Então, questão 55, prova branca do Enem 2023, alternativa C. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos começar a analisar algumas questões do Enem de 2023, prova de Ciências Humanas, tá? Bom, a gente vai analisar a prova branca, tá legal? Aí depois você pode procurar a referência da prova equivalente, a questão equivalente na prova da sua cor. Bom, vamos lá.
Bom, começando aqui pela questão 50, os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos de vida antigos, por exemplo, uma pessoa que vivia no campo, vinculados ao resgate dos próprios costumes, como, e cada vez mais, são revelados hábitos inventivos, ou seja, hábitos novos, nos quais moradores urbanos, atenção aqui, ó, moradores urbanos, de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior no campo, ou seja, uma pessoa que nunca viveu no campo, passaram a se dedicar a essas atividades. Quais são essas atividades? Atividades agrícolas. Lembrando que a gente está falando do ambiente urbano. Ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação, permite-se uma nova relação com o que se come, reproduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências de agricultura urbana. Bom, então, repetindo, é uma questão de geografia, fala sobre a organização das cidades e a agricultura realizada dentro do espaço urbano. Bom, aí vamos à pergunta. A prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano. Então, qual a vantagem do espaço urbano em relação à prática agrícola? Alternativa A, ocupação de espaços ociosos. Então, o espaço ocioso é o espaço que está sobrando na cidade. Por exemplo, na cidade onde eu moro, existem muitas áreas vazias, que podem ser ocupadas, por exemplo, com agricultura urbana. A B, densificação da área central. No caso seria densificação, aparentemente, em relação à quantidade de habitantes, então não tem relação. Valorização do mercado externo, também não tem relação com o que está sendo cobrado no texto. Priorização de insumos químicos. Que não, né, pessoal? O que é um insumo químico? É o fertilizante químico, um agrotóxico, por exemplo. Então, você não tem como você utilizar isso na agricultura urbana, que normalmente é de menor quantidade, tá? Normalmente também essa produção seria mais orgânica. E aí, mecanização das técnicas de cultivo. Também no espaço urbano não há espaço para mecanização, né? Então, a resposta certa, tá, é a alternativa A. Ocupação de espaços ociosos nas cidades. Então, inclusive algumas reportagens naquele Globo Rural, que passa de manhã no domingo na Globo, já trataram sobre esses temas, a ocupação de espaços, de áreas das cidades, para a produção de verduras, por exemplo. Legal, pessoal? Então, questão 50, prova branca, alternativa A.